A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia no seu lar. E desde já eu quero agradecer por sua audiência, a você que gosta de estudar as profecias bíblicas, os eventos escatológicos, a você que é um telespectador assíduo dos Instantes Finais e acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Eu espero que você esteja gostando do programa e que não só os Instantes Finais, mas toda a programação da Rede Brasil esteja sendo uma bênção para a sua vida. Nosso desejo, é que se você já é evangélico, se você já é cristão, que você possa crescer espiritualmente, que você possa ser edificado através do estudo das profecias, dos eventos escatológicos. Agora, se você ainda não é evangélico, se você ainda não é cristão, nosso desejo é que você possa receber Jesus como seu Salvador pessoal. Não esqueça disso, essa é a maior de todas as decisões, a melhor escolha que um mortal, que um ser humano possa fazer aqui nesse mundo é receber Jesus como seu Salvador. Nós, no decorrer da nossa vida, nós tomamos muitas decisões importantes, Você sabe disso, a escolha, por exemplo, de uma faculdade, de um curso, a escolha de uma profissão, a escolha do cônjuge, enfim, são decisões importantíssimas que nós tomamos da nossa vida. Agora, não resta dúvida que a maior de todas as decisões, a escolha mais importante, é onde nós vamos passar a eternidade. E quando você recebe Jesus como seu Salvador pessoal, você está garantindo a sua ida para o céu, Para que você possa ter direito à salvação, à vida eterna, para que você possa desfrutar de todas as bênçãos que estão reservadas para os salvos no futuro. Agora, preste atenção no que eu vou dizer. Se você não optar em servir a Cristo, se você não receber Jesus como seu Salvador, significa dizer que você está preferindo desfrutar de tudo que essa vida oferece, sem preocupar com as prestações de contas, mas que no final da vida você irá para a perdição eterna. E Jesus, nos seus ensinos, Jesus falou sobre isso. Ele disse, olha, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, são muitos que entram por ela, de sorte que estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida e poucos há que a encontrem. Então essa decisão é nossa. Nós temos diante de nós duas portas, dois caminhos, dois destinos e dois grupos de pessoas. Aqueles que quiserem entrar pela porta estreita, vai caminhar por um caminho apertado. São poucas pessoas que entram por esse caminho, mas no final desta vida, nós desfrutaremos da eternidade feliz e segura com Deus no céu. Agora, se a pessoa optar por uma porta larga, um caminho muito amplo, muitas pessoas seguem esse caminho, inevitavelmente no fim dessa jornada, a pessoa vai terminar no inferno, E vai deixar de desfrutar das benesses da salvação. Então, se você ainda não é cristão, se você não é evangélico, o nosso desejo é que você receba Jesus como seu Salvador pessoal. Como é do seu conhecimento, nós estamos estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas e eu não me canso de dizer, esse tema maravilhoso, esse tema extraordinário que nos provam que as profecias bíblicas, elas não falham. No tempo oportuno, elas têm o seu cumprimento. Inclusive, essa é uma das maiores evidências de que a Bíblia não é um livro apenas humano. Claro, eu sei disso. Deus se utilizou de cerca de 40 escritores para nos dar a Bíblia Sagrada, mas eles escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Então nós vamos ver aqui na Bíblia Sagrada a ação humana, não tenho dúvida disso, Deus se utilizando dos escritores para escrever, mas não tenho dúvida disso, que essas palavras aqui não são palavras apenas de Moisés, ou de Davi, ou de Salomão,
ou de Pedro, Paulo, Tiago e João, mas é a própria palavra de Deus. E as profecias bíblicas nos mostram isso, né? Como é que estes cerca de 40 escritores poderiam falar de eventos que se cumpriram anos, décadas, séculos, milênios depois, com tanta precisão. Então, quanto mais nós estudamos o conteúdo profético das Escrituras, mais nós chegamos à conclusão de que a Bíblia realmente é um livro inspirado por Deus. E nessa temporada o nosso objetivo é dar um panorama, não é, das principais profecias bíblicas. Estamos estudando a profecia, o seu cumprimento, procurando extrair lições para as nossas vidas. Você sabe disso. E nós não estamos apenas estudando a profecia e o cumprimento, mas estamos procurando extrair lições para as nossas vidas. É claro que eu sei disso. Quando Deus se utilizou dos profetas, ele tinha um público-alvo original, claro. Alguns profetizaram para o reino do norte, outros profetizaram para o reino do sul, outros profetizaram para nações estrangeiras, né? Como Obadias, que profetizou para os edomitas, Jonas e Naum, que profetizaram para os ninivitas. Claro, é importante nós sabermos disso, que aquela mensagem ela foi destinada a um público-alvo específico. Mas não temos dúvida disso, que nós podemos extrair lições para as nossas vidas. E é isso que nós estamos fazendo. E eu espero que você esteja gostando do programa, que você esteja sendo edificado, que você possa crescer espiritualmente através do estudo das profecias bíblicas. E nós estamos estudando recentemente as profecias do livro de Zacarias, esse livro tremendo, extraordinário, o penúltimo livro do Antigo Testamento, o penúltimo livro dos profetas menores, né? Esse livro que foi escrito por volta do ano 520, aproximadamente, antes de Cristo. E Zacarias, nós já dissemos, ele foi levantado por Deus para profetizar após o retorno do povo judeu do cativeiro babilônico, né? Nós sabemos que os profetas são divididos também dessa forma, os pré-exílicos, os exílicos e pós-exílicos. Então, Ageu, Zacarias e Malaquias são chamados de profetas pós-exílicos, porque profetizaram depois do cativeiro babilônico. E nós já estudamos 3 profecias ou 3 temas no livro do profeta Zacarias. Nós vamos recapitular? Mostra aí, por gentileza. Primeiro, nós estudamos os 6 primeiros versículos, que era uma exortação ao arrependimento. E talvez você, olhando essa imagem, você não lembre, mas eu vou lhe ajudar a você relembrar. Essa imagem à esquerda é a comemoração dos pães asmos, ou seja, quando Deus se utiliza do profeta Zacarias, chamando o povo ao arrependimento, o povo ouviu, o povo se arrependeu dos seus pecados e voltaram a celebrar as principais festas em Israel, dentre elas a festa dos pães asmos. Então, Zacarias teve êxito porque o povo ouviu a sua mensagem. Outro programa que nós estudamos foi exatamente sobre a reconstrução do templo. Lembra disso? Que o templo de Jerusalém seria reconstruído? Inclusive, nós já dissemos que Ageu, juntamente com Zacarias, foram aqueles 2 profetas levantados por Deus para motivar o povo a concluírem a construção do templo. No programa anterior, nós estudamos uma profecia acerca de outra dispersão do povo judeu, baseado lá em Zacarias capítulo 7, versículo 8, versículo 14, né? De forma mais específica. Nós estudamos dos versículos 8 até o versículo 14, mas essa profecia está de forma mais específica no versículo 14, onde Deus disse que iria espalhar o povo judeu mais uma vez, e nós vimos o cumprimento, né? Na história. Traz a tela, por gentileza. Exatamente no ano 70 da era cristã, quando o povo judeu mais uma vez foi disperso, foi espalhado pelo mundo. Hoje nós vamos estudar outra profecia de Zacarias, que fala sobre o retorno do povo judeu à sua terra, à sua pátria mais uma vez. Que coisa interessante. O povo havia chegado... Traz a tela, por favor. O povo havia retornado recentemente, não é? Quando Zacarias profetizou, fazia uma média de 15, 16 anos mais ou menos que o povo havia retornado. Aí Deus se utiliza de Zacarias, como vimos no capítulo 8, versículo 14, não, no capítulo 7, versículo 14, que o povo seria espalhado mais uma vez. E no capítulo de número 8, versículos 1 a 8,
Deus disse que iria trazê-los mais uma vez. Então, essa profecia que nós vamos estudar hoje, eu posso dizer que, em certo aspecto, ela já se cumpriu, posso dizer, nos dias de Zacarias, porque muitos judeus ainda retornaram do cativeiro, da Babilônia, quando Jerusalém foi reerguida, foi reconstruída, né? Principalmente nos dias de Neemias. Então, há um aspecto passado desta profecia. Há um aspecto também que se cumpriu em maio de 1948, quando Israel voltou a ser uma nação. E eu posso dizer também que esta profecia, há um aspecto dela que vai se cumprir no milênio. É por isso que aí no cumprimento nós vamos colocar que essa profecia, ela já se cumpriu na história, principalmente em maio de 1948, quando Israel voltou a ser uma nação, e milhares de judeus voltaram à sua pátria, voltaram à sua terra, mas há um aspecto ainda futuro, profético, escatológico, que vai se cumprir no período do reino milenial. Vamos estudar essa profecia, estes 8 primeiros versículos do capítulo 8 de Zacarias. Eu espero que você esteja com a sua Bíblia aberta para nós estudarmos. Eu espero que você faça da sua casa uma sala de aula. Vamos ao texto, por favor. Pode passar na tela. Então, capítulo 8, versículos 1 a 8, diz assim: depois veio a mim a palavra do Senhor dos exércitos, dizendo, né? Então, mais uma vez, traz a tela, por favor. Zacarias deixa bem claro que aquela mensagem que ele iria proferir não eram palavras suas. É o que nós chamamos aí de provas internas de que essa mensagem não era de Zacarias, era a mensagem de Deus. Até porque Zacarias não teria condição de profetizar de si mesmo, se não fosse pelo Espírito, de eventos que iriam ocorrer séculos ou até mesmo milênios depois. É claro que não. Então Zacarias deixa bem claro que foi a palavra de Deus que veio a ele. Abre a tela mais uma vez, por favor. Veio a mim a palavra do Senhor dos exércitos, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Jeová Sabaote, né? Zelei por Sião com grande zelo. Com grande zelo e com grande indignação zelei por ela. Bem, deixa eu lhe dar uma dica aqui que eu considero importante. Quando você ler um texto que você tiver dificuldade de ler, de entender, de compreender, você vai a outra versão. Você pode ir na Nova Almeida atualizada, ou na NVI, Nova Versão Internacional, ou na Bíblia na linguagem de hoje, ou a NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje, ou a Bíblia Viva. Isso vai facilitar a compreensão. E vez por outra eu faço aqui no programa. Vamos ler esse mesmo texto, versículo 2, na versão Almeida e atualizada, diz assim: tenho grande amor por Sião. Sião aí é Jerusalém. Que coisa interessante. De todas as nações da terra, Deus escolheu Israel para ser a sua propriedade peculiar. Você sabe disso, né? Isso está lá em Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6. Deus escolheu o primeiro povo, né? Que seria reino sacerdotal, uma nação santa, um povo escolhido por Deus para a execução dos seus propósitos. E Deus deu-lhe a terra de Canaã, a terra que emana leite e mel, e Deus escolhe essa nação para a execução dos seus propósitos, dos seus eternos projetos. Deus escolhe essa semente de Abraão, o povo judeu, e Deus escolhe a cidade de Jerusalém para ele fazer-se conhecido, para ele revelar-se. De uma forma metafórica, de uma forma simbólica, Deus disse que escolheu Jerusalém para habitar em Jerusalém. E foi lá que foi construído o templo de Salomão, foi lá que foi construído o templo de Zorobabel. Hoje só tem um muro, né, chamado de o Muro das Lamentações, mas no futuro, eu não sei exatamente quando, mas posso te garantir, o templo de Jerusalém será reerguido, será reconstruído mais uma vez. Eu não posso dizer que será em nossos dias. Eu não posso dizer que nós chegaremos a ver essa reconstrução. Eu não posso prometer isso. Mas uma certeza eu tenho, que ou a minha pessoa, ou outra pessoa, outras pessoas estarão aqui em breve
comunicando isso, anunciando, divulgando essa reconstrução do templo lá em Jerusalém. Então, Deus utilizou-se, escolheu este povo, o povo de Israel, escolheu essa nação para a execução dos seus propósitos. E Deus escolheu essa cidade. Deus diz claramente o quanto ama a cidade de Jerusalém. Foi lá que nasceu o cristianismo, foi lá o berço do pentecostalismo, foi lá que ocorreram, muitos fatos bíblicos, muitas histórias bíblicas. Foi lá em Jerusalém que o nosso Senhor e Salvador Jesus pregou, ensinou, entrou no templo e também morreu, deu a vida por nós. E é por essa razão que a cidade de Jerusalém, Deus diz que tem um amor especial, Abra a tela, por favor, que eu quero reler na corrigida e eu quero reler na atualizada, na Nova Almeida atualizada. Na corrigida diz assim, versículo 2: assim diz o Senhor dos exércitos, zelei por Sião, Sião aí é Jerusalém, com grande zelo e com grande indignação zelei por ela. Aí, para facilitar a nossa compreensão, eu vou dizer aqui como está na Bíblia Viva. Desculpe, na Nova Almeida atualizada. Tenho grande amor por Sião. É um amor tão grande que me leva à indignação contra os seus inimigos. Deus deixa bem claro que ama tanto a cidade de Jerusalém, que é chamada aí de Sião, que esse amor por Jerusalém leva à indignação contra os inimigos do povo judeu, do povo de Israel. Pode anotar o que eu estou dizendo. Que as nações que amam a Israel, essas nações serão prósperas, serão abençoadas. E as nações que lutam, que guerreiam, que pelejam contra Israel, essas nações serão amaldiçoadas. Deus deixou isso bem claro quando chamou Abraão e disse assim: abençoar-te-ei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, isto ainda continua. As nações que estão contra Jerusalém serão amaldiçoadas por Deus, e as nações que estão a favor de Jerusalém serão abençoadas por Deus. O Salmo 122, verso 6 diz isso, que prosperarão aqueles que te amam. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Então nós vamos perceber isso, que a cidade de Jerusalém foi a cidade escolhida por Deus para a execução dos seus grandes propósitos, dos seus grandes projetos. Jerusalém já foi alvo no passado, de fatos marcantes, como por exemplo, o início do cristianismo, o início do pentecostalismo, e é em Jerusalém, é a partir de Jerusalém, que Jesus no futuro irá governar sobre todas as nações da terra. Deus deixa isso bem claro e fala através de Zacarias que Deus ama essa nação a ponto de se indignar contra os inimigos de Israel. Passe o texto, por favor, versículo de número 3. Aí, Deus continua falando através de Zacarias. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião. Que coisa interessante! Como assim, voltarei para Sião? É como se Deus dissesse assim: eu vou voltar a habitar aqui em Sião, em Jerusalém. E habitarei. Olha, claro que isso é de forma simbólica. É claro que nem os céus dos céus podem conter a Deus, mas quando Deus diz assim, habitarei no meio de Jerusalém, Deus estava dizendo assim: eu vou habitar mais uma vez neste templo que está sendo reconstruído. E Jerusalém chamar-se-á a cidade de verdade, e o monte do Senhor dos exércitos, monte de santidade. Traz a tela, por favor. Com certeza há um aspecto futuro, há um aspecto escatológico nessa profecia. Com certeza, Deus está, através do profeta Zacarias, falando de promessas que hão de se cumprir ainda no milênio. Como já dissemos, é de Jerusalém que Jesus irá governar sobre todas as nações da terra. Será no período do milênio que Israel será a nação mais próspera do mundo, que Jerusalém será a capital do mundo. Essa é a verdade. Não só a capital de Israel, claro que você sabe disso,
Existe a capital política, que é Tel Aviv, em Israel, e existe a capital religiosa, que é Jerusalém. E Jerusalém será a capital do mundo, porque é de Jerusalém que vai sair as leis, as normas, as diretrizes para o mundo inteiro. E Deus está dizendo, através do profeta Zacarias, que ele vai voltar a habitar em Jerusalém. Mas não só isso. Abre a tela mais uma vez. Aí Deus diz assim: e Jerusalém chamar-se-á a cidade de verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos, monte de santidade. Isso é uma profecia, é uma promessa ainda futura. Isso nos faz lembrar, traz a tela por favor, o que está também dito por Deus através do profeta Isaías, no capítulo 1 e o versículo de número 26. Se você estiver com a sua Bíblia, você pode conferir. Isaías, capítulo de número 1, versículo 26, que diz assim: e te restituirei os teus juízes, como eram dantes, e os teus conselheiros, como antigamente. E então te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Que coisa interessante, né? Jerusalém será chamada de cidade de justiça, será chamada de cidade fiel. Então, será de Jerusalém que Cristo irá reinar sobre o mundo no futuro, durante o milênio. Passe o texto, por favor, versículo de número 4. Deus continua falando através do profeta Zacarias. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas. Isso fala de quê, professor? De longevidade. Deus está dizendo assim, que os homens não serão mortos pelas guerras, não irão morrer jovens, que eles irão cumprir os seus dias, que haverá longevidade. E Deus diz assim, olha, levando cada um na mão o seu bordão, não é? Numa linguagem bem moderna, bem atual, dizendo assim, levando cada um na sua mão a sua bengala. É mais ou menos esse o sentido, né? Um termo mais moderno, o cajado ou bordão era levado principalmente pelos pastores do passado, ainda hoje existe, claro, mas esse bordão aí, levando em conta o texto, está falando da sua bengala. E por que Jerusalém, Sião, vai se encher de velhos? Por causa da sua muita idade. Isso é uma promessa também futura. Nós sabemos disso, né? Jerusalém tem sido uma cidade odiada por muitos povos, por muitas nações. Quantos povos, quantas nações não intentaram exterminar o povo judeu, destruir a cidade de Jerusalém, destruir a nação de Israel. Mas Israel permanece lá como uma das nações mais prósperas e mais poderosas do mundo, porque a mão de Deus está sobre eles. E eu posso dizer, sem medo de errar, que o melhor ainda está por vir. Que coisa interessante. Jerusalém já desfrutou de muitos privilégios. Você já imaginou ter o privilégio de ser reinada por Davi? Ter o privilégio de ter um templo como o templo de Salomão, em que Deus se revelou? Já imaginou o privilégio de poder o povo voltar depois do seu cativeiro babilônico e voltar a reconstruir a cidade nos dias de Zorobabel, de Esdras, de Neemias? Já imaginou o privilégio de Jesus, embora não tenha nascido em Jerusalém, e nem foi criado em Jerusalém, nasceu em Belém da Judéia, ele foi criado em Nazaré da Galileia, mas muitas vezes durante o seu ministério, Jesus estava em Jerusalém, Jesus foi no templo, né? Em Jerusalém, Jesus estava lá no Monte das Oliveiras, muitas vezes parte do ministério terreno de Jesus ocorreu em Jerusalém, foi em Jerusalém que ele foi morto, foi lá que ele foi crucificado, que deu a vida por nós, foi em Jerusalém que ocorreu ali a descida do Espírito Santo, mas o melhor ainda está por vir. Jerusalém ainda não desfrutou de todas as benécias, de todos os privilégios, de todos os benefícios que Deus reservou para essa cidade. O melhor ocorrerá no futuro, durante o período do reino milenial. Passa o texto, por favor, versículo de número 5. E Deus continua falando através
do profeta Zacarias, dizendo: e as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. É claro que há um aspecto, em certo aspecto, essa profecia se cumpriu nos dias mesmos de Zacarias, claro. É claro que depois que eles retornaram, nem todos os judeus retornaram de imediato. Por quê? Porque quem voltou primeiro com Zorobabel, com Esdras, o objetivo era restaurar o templo e o culto. As maiores levas de judeus vieram depois, com Neemias, depois que a cidade foi restaurada. E é claro que parte dessa profecia já se cumpriu. Parte dessa profecia se cumpriu também em maio de 1948, ainda hoje, né? Se alguém foi em Jerusalém, pode ver o cumprimento dessa profecia. Ver as praças cheias de crianças, ver os velhos, os idosos, andando lá com o seu bordão, com sua bengala na cidade de Jerusalém. Mas ainda um aspecto futuro que ocorrerá no milênio. Versículo de número 6, pode passar a tela por gentileza? O versículo de número 6 diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, se isso for maravilhoso aos olhos do resto desse povo, naqueles dias será também maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. E aí nós vamos ler também em outra versão. Eu vou ler na Nova Almeida Atualizada, porque fica mais fácil a compreensão. Esse versículo 6 da Nova Almeida Atualizada diz assim: isso pode parecer impossível aos olhos do remanescente deste povo. Naqueles dias não será impossível para mim, diz o Senhor dos Exércitos. Então, quando naquele período, né, de muita dificuldade para reconstruir o templo, a cidade ainda não havia sido restaurada, os muros ainda não haviam sido reconstruídos, porque Neemias ainda não tinha ido reconstruir os muros da cidade de Jerusalém. Aí Zacarias começa a olhar ainda para aquelas ruínas, para aquela cidade ainda que não estava completamente restaurada, dizer assim: olha, essas ruas aqui vai se encher de velhos, pessoas idosas que vão caminhar aqui com o seu bordão, com o seu cajado. Essas praças aqui vai se encher de crianças. E Deus sabia disso, que alguém ficava perguntando: como assim? Mas está um lugar tão simples, ainda de tanto escombro, ainda de tanta destruição. Uma cidade ainda um tanto deserta, um tanto assolada, com tantos desafios. Aí Deus se utiliza do profeta para dizer assim: isso pode parecer impossível aos olhos do remanescente desse povo. Vocês que retornaram, vocês podem até achar isso impossível. Mas Deus diz assim: mas isso não será impossível para mim. Que coisa interessante, né? E o que é que nós podemos aprender? O que está na Bíblia, não é? Lá em Lucas 1,37, que para Deus não há impossível. Como está lá em Jó 42:2, né? Bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. E às vezes olhando com o olhar humano, com os nossos olhos, às vezes nós somos tentados a olhar apenas para as dificuldades, para os problemas, para as adversidades. Nós somos tentados a olhar apenas para aquilo que está diante de nós, e aí nos sobrevém aquela imagem de uma impossibilidade, de algo impossível. Como é que isso pode acontecer? Mas nós devemos crer na promessa, não é? Naquilo que Deus prometeu. E se Ele prometeu, Ele é fiel para fazer. E Deus se utiliza do profeta Zacarias para dizer assim: olha, isso pode ser impossível aos olhos desse remanescente aí, desse povo que retornou lá do cativeiro. Mas para mim, isso não é impossível. E se você tiver a oportunidade de hoje em Jerusalém, você vai ver o cumprimento já, né, em certo aspecto dessa profecia aí. Você vai ver as crianças brincando, correndo lá em Jerusalém. Você vai ver essa cidade que foi erguida. E Jerusalém é algo interessante, né? Em Israel existe aquela parte da cidade moderna, não é? Com prédios modernos, sofisticados. Lá em Tel Aviv, por exemplo, com uma cidade muito moderna, muito sofisticada, com uma tecnologia muito avançada. Mas você também pode ir lá em Jerusalém, na parte velha, né? Onde são preservados aqueles lugares onde ocorreram os fatos bíblicos.
E você pode, dentro de poucos minutos, posso dizer assim, ou de pouco tempo, você pode caminhar nesta cidade moderna e sofisticada, mas você pode também lá onde estão as ruínas que foram preservadas para que pessoas do mundo inteiro possam visitar Jerusalém. E você vai perceber isso, que você pode ver hoje já os velhos e as crianças lá nas praças. Aquilo que parecia impossível, aqueles repatriados, né? Aquele povo que voltou do cativeiro, que chegaram na sua pátria há pouco tempo, parecia impossível. Como que diz assim isso? Será que isso vai acontecer? Mas Deus está dizendo assim, olha, isso pode ser impossível para vocês, mas não é impossível para mim. Passe o texto, por gentileza. Versículo de número 7. Aí Deus diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que salvarei o meu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Em outras palavras, Deus estava dizendo assim, eu vou trazer o meu povo. Traz a tela, por favor. Eu vou trazer o meu povo, tanto do Oriente como do Ocidente, para onde eles foram dispersos, para onde eles foram espalhados, eu vou trazê-lo mais uma vez. Pode passar o texto, o versículo de número 8, que é o último versículo que nós vamos estudar. Aí Deus diz assim, e trá-los-ei. Em outras palavras, diz assim, eu vou trazê-los e habitarão no meio de Jerusalém e serão o meu povo e eu serei o seu Deus em verdade e em justiça. Que coisa interessante. Deus não está falando apenas da restauração da cidade, mas Deus está falando da restauração espiritual. O povo que vai voltar e o povo que vai servi-lo, né? Abre a tela mais uma vez. Trá-los-ei, em outra palavra, posso dizer assim, eu vou trazê-los, eles vão habitar no meio de Jerusalém, serão o meu povo, eles vão me servir, eu serei o seu Deus de verdade e em justiça. E é claro que há aspecto desta profecia que já se cumpriu. Quando, por exemplo, nos dias de Esdras, de Neemias, de Zorobabel, a cidade de Jerusalém foi reconstruída. O povo retornou a habitar mais uma vez em Jerusalém. Claro, com muitos desafios, com muitas dificuldades, com muitas oposições, mas eles voltaram e reconstruíram nos dias de Esdras, Neemias e Zorobabel. Como nós anunciamos no programa anterior, depois de aproximadamente 6 séculos, 600 anos, foram dispersos mais uma vez. Essa é a verdade. No ano 70 da era cristã. Mas em maio de 1948, eles retornaram mais uma vez. Israel voltou a ser uma nação e hoje, como já dissemos, é uma das nações mais poderosas do mundo. Muita tecnologia, uma tecnologia avançada de primeiro mundo e é uma das nações mais poderosas do mundo, apesar do pequeno espaço territorial. Mas é claro que há um aspecto ainda futuro. Nem todos os judeus quiseram retornar à sua pátria. E por quê? Por causa das constantes guerras, por causa do perigo de guerra que existe ainda hoje em Israel, que é uma espécie de barril de pólvora no Oriente Médio, por causa das nações inimigas de Israel. E quando nós lemos, por exemplo, Isaías capítulo de número 11, nós vamos perceber que Isaías, chamado profeta messiânico, ele falou muito acerca do reino do Messias, e no capítulo 11, versículos 10 e 11, diz assim, e acontecerá naquele dia, que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Que lugar é esse? Jerusalém. Será um lugar de repouso, será um lugar glorioso. Versículo 11. Isso é futuro ainda, isso é no reino do Messias, que será pacífico e próspero. Deus diz através de Isaías, porque é de acontecer naquele dia que o Senhor tornará a estender a mão para adquirir outra vez os resíduos do seu povo, que restarem da Assíria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Amate e das ilhas do mar. Deus está dizendo através de Isaías que vai trazer o seu povo de várias nações.
lá no mesmo livro de Isaías, capítulo 43, versículos 5 e 6, Deus diz assim: não temas, pois, porque os 43, versículos 5 e 6, é isso mesmo. Não temas, pois, porque eu sou contigo, trarei a tua semente desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. É Deus que está prometendo que vai trazer o seu povo. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. Então Deus deixa bem claro aqui, não só através do profeta Zacarias, não só através do profeta Isaías, mas vários outros profetas que profetizaram o retorno do povo judeu à sua pátria, à sua terra. Então eu posso dizer que esta profecia de Zacarias é uma profecia de dupla referência. Em certo aspecto ela se cumpriu, né? Ou até de tripla referência, posso dizer também. Em certo aspecto se cumpriu anos depois de Zacarias, nos dias de Neemias, quando Neemias voltou para reconstruir a cidade de Jerusalém, que ela foi habitada mais uma vez. Eu posso dizer que ela se cumpriu também em maio de 1948, quando Israel voltou a ser uma nação e judeus do mundo inteiro voltaram para a sua pátria. Mas há um aspecto futuro ainda, profético, escatológico, que ocorrerá durante o reino milenial. E aí sim, quando Jerusalém for a capital do mundo, Israel for a nação mais próspera e mais abençoada do mundo inteiro durante o milênio, todos os judeus que estiverem espalhados pelo mundo voltarão para a sua pátria, seu lugar, né? Jerusalém será um lugar de repouso e será um lugar glorioso. Vamos ver o cumprimento desta profecia? Claro, o cumprimento em parte, né? Então nós vamos ver aí que em 1947, após a Segunda Guerra Mundial, a Organização das Nações Unidas criou um plano de partilha do território palestino entre árabes e judeus. Esse plano consistia na criação de 2 estados independentes e um regime internacional para administrar Jerusalém. A sessão da Assembleia Geral foi presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha. Em maio de 1948 foi declarada a independência do Estado de Israel. Então, Israel voltou a ser uma nação, não é uma nação conhecida hoje no mundo inteiro. É claro que Israel ainda está cercada de nações árabes e de nações inimigas, mas há uma promessa futura. Na ocasião da vinda de Jesus em glória, que foi também predita pelo profeta Zacarias, capítulo 14, versículo 4. Quando os pés de Jesus pousarem, pisarem sobre o Monte das Oliveiras, Jesus há de julgar aquelas nações, há de destruir aqueles povos inimigos de Israel. E Jesus irá implantar o seu reino milenial. E nessa ocasião Jesus irá reinar sobre o mundo inteiro a partir de Jerusalém. E aí o povo judeu será o povo mais próspero, mais abençoado do mundo. E onde eles estiverem espalhados, essa promessa vai se cumprir. Eles voltarão à sua pátria, eles voltarão à sua terra, eles irão constituir famílias ali em Jerusalém, vão habitar em Jerusalém, e eu posso dizer que o mundo verá isso. O cumprimento na íntegra dessa profecia, quando todas as nações, judeus de todas as nações da terra voltarão para Jerusalém, onde habitarão seguros e aquela cidade será gloriosa.